Então abra aí sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra. Se você quiser ligar, ligue-a. Se não, você pode acompanhar comigo aqui, nesse telão, que em breve será um de LED, que vai pegar essa parede toda aqui, ó. Pensa que coisa bonita, coisa boa. Hoje é aniversário da Simone. Você tem alguma coisa programada para hoje, Simone? Você e o Ronaldo? Você já levou ela para pedalar, né, Ronaldo? Entendi. Então, Marina e eu hoje vamos levar vocês para jantar. Eu disse a Simone que ela tem o dom de fazer com que a cada ano os números dos anos da vida dela aumentem, mas ela parece sempre mais jovem. E que o verde dos olhos dela representa o novo ciclo que vai se abrir de esperança. E que ela tem que ter um cuidado muito grande com quem ela permite acessar a vida dela, porque ela é muito poderosa. Essa é você, Simone. Deus continue abençoando você, acrescentando anos na sua vida. Se fosse meu pai, ele diria: hoje você que colhe mais uma rosa no jardim da sua existência. Então nós celebramos você, Marina e eu celebramos você, celebramos sua casa, sua família, mulher de Deus que você é. Obrigado por ter me permitido fazer parte da sua jornada. Simone é uma das líderes comigo aqui nessa casa e sempre entrega muito. É uma pessoa que carrega a presença de Deus. Hoje eu vou falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o tema quando a presença procura um lugar. Você pode ser esse lugar que a presença quer morar e habitar? Eu amo os construtores dessa casa. Tem algo nosso aqui. Tem algo nosso aqui que quando eu faço um sinal, eles já estão sabendo. Você não sabe o que você está perdendo. Fala para eles aí como que é o QG. Fala para eles. Mostra para eles aí a atmosfera do QG. Mostra aí, deixa eu ver. É, Miroca, você nunca fez isso na sua vida. Você que está em casa, no trabalho, no Brasil, fora dele, nós também somos acompanhados por várias nações. Daqui a pouco nós vamos ter uma ferramenta que a IA vai fazer a tradução da minha ministração ao vivo para você na língua que você está aí nos acompanhando. Já está em andamento esse projeto com o Thales. E a Mensageiros vai para o mundo. E aí eu tenho a IA que facilita, porque eu falo mineirês. O que foi, amor? A Miriam vai ser enviada. Entendi. Eu quero profetizar que todos os lugares que você já pôs o pé, você não sabia, mas era semente para mensageiros e depois. Amém? Coisa boa. O texto vai dizer, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: não foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam
que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Pai, obrigado por essa palavra. Tenho certeza que ela é uma semente, no tempo certo ela dará os seus frutos. Em nome de Jesus. Amém. Desde o início da humanidade nós observamos que o problema do homem é a mulher. Porque se não fosse a mulher para chegar e falar com ele, ele provavelmente não comeria daquele fruto. Então a mulher é responsável por fazer o homem pecar. Claro que não. Voltaram afiado, né, o Next. A única coisa aqui que você precisa entender, se você está aqui e é mulher, é que você tem um poder muito grande que Deus deu a você, de convencer o seu marido. Você pode fazer isso para destruir o seu destino ou para construir o seu futuro. A decisão está na sua mão. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Eu sou grato a Deus porque aqui na Mensageiros as mulheres são sábias. Com esse texto, e principalmente com o final dele, nós terminamos com o Senhor chamando o homem e perguntando: onde você está? Acho incrível quando um amigo fez falando sobre esse tema, ele disse: observe que Deus não pergunta ao homem o que você fez. Geralmente quando alguém erra com a gente logo diz: o que você fez? Mas a gente faz a pergunta com o que você fez, não que não saibamos o que a pessoa fez, mas a gente está preocupado com o que a pessoa fez. Então, o que você fez? É mais ou menos assim: não acredito que você fez isso. Mas a pergunta de Deus para Adão, porque Eva recebe uma revelação comunicada, porque Deus tratou foi com Adão. Os meus líderes aqui, às vezes terceirizam algo, porque é importante terceirizar, porque nós somos uma igreja com muitas mãos construindo coisas poderosas. Então eles terceirizam. E quando eles terceirizam e alguém que foi terceirizado erra, eu não vou em quem o serviço foi terceirizado, eu vou neles. E alguns podem até dizer: mas não fui eu. Falei: mas a revelação foi para você, você comunicou. O seu compromisso é comigo. É por isso que Deus chama Adão. Deus não chama a Eva para conversa. Deus chama Adão. O meu negócio, Adão, é com você. Adão, onde você está? Você já percebeu que a igreja também é a casa de Deus, sim ou não? E que tem gente que quando erra, peca, não vem à casa de Deus. Sim ou não? Não é diferente com Adão e Eva. Onde você está, Adão? Eu estou nu. Não, mas eu sempre te vi nu. Não são os meus olhos que mudaram, foram os seus olhos que mudaram. O problema não é como Deus está te vendo, o problema é como você está se vendo. Porque Deus sempre vai ver você como um filho amado. É porque você não sabe que eu já errei e já pequei. Peça perdão. Ele é misericordioso o suficiente para te perdoar. Arrependa e deixa. Dessa forma você pode alcançar misericórdia. Porque se você não se arrepende e também não deixa esse pecado vira iniquidade. Aí você peca hoje, dói, pede perdão. Amanhã você peca de novo, já não dói tanto. Depois já não dói tanto. Depois já virou um pecadinho de estimação. Qual que é o problema? O problema é que o pecado traz consequências. Eu não gosto muito desse negócio que tudo que acontece no Brasil vira conteúdo, porque tem coisa muito pesada. Você gostaria que uma coisa ruim acontecesse com você e isso virasse conteúdo? Não. Mas algumas coisas precisam servir de exemplo para nós. Essa semana tivemos uma situação lamentável no Brasil, de um homem que contratou um detetive e pegou a sua mulher traindo ele. Quem viu isso aí? No estado de Goiás. O que essa família menos precisa agora é de julgamento. E a internet também virou esse lugar de tribunal. Ninguém sabe o que passa na cabeça de alguém quando está prestes a fazer alguma coisa, ou quando fez alguma coisa. Eu acho que a atitude desse homem foi errada. Se ele tirar a vida, está errado. Se ele tirar a vida da mulher, está errado.
Se ele tirar a vida dele e dos filhos, também está errado. Que coisa triste. Qual que é o problema? É que também não quero trazer nenhum tipo de peso e culpa a essa mulher, até porque eu também nem tenho essa influência toda para fazer isso. Essa mensagem nem chega lá. Mas é que todo pecado tem a sua consequência. Talvez ela viu alguma amiga entrando por esse caminho e a única coisa que aconteceu foi uma caneta de um divórcio. Mas a Bíblia fala que todo pecado tem a sua consequência. Só que a consequência dela foi pesada demais. Não se engane, todo pecado tem a sua consequência. Deus entra com misericórdia, amém? Mas a consequência dela foi bruta. Que Deus tenha misericórdia dela para que ela tenha saúde emocional para lidar com isso. Quem é mãe sabe da dor que ela está passando. Não quero ser um juiz dessa causa para dizer que ele estava certo, que ela estava errada, que ela está certa, que ele... Não. É só que houve um pecado e com isso uma consequência dolorosa. Hoje Deus está chamando você. Eu disse, hoje Deus está chamando você. Porque na antiga aliança, a presença era uma madeira. Na nova, a presença pode morar dentro de você. É claro que existem presenças que são desejadas. Você já passou por isso? De alguém que de repente chega na sua casa, no seu estabelecimento, na sua empresa, na rua. E a presença é indesejada, você tenta até ser educado, mas já fala, nossa, fulano chegou. Tem gente que fala, a conversa chegou, para com a conversa. Né? O assunto, né, Simone? O assunto chegou, vamos mudar de assunto. Esses dias uma mulher mandou uma mensagem ao marido, e o marido é lerdo, como todos. Eles estavam numa roda de amigos. Ela mandou uma mensagem e fala para ele, olha amor, que interessante dessa imagem. Aí ele fala assim, aí ele lê, que coisa chata essas pessoas, vamos embora? A mulher fica com a cara desse tamanho. Você entendeu ou não, Bruno? Entendeu? Você sabia que com Deus não é diferente? Todos os seres são criaturas, mas poucos são filhos. John Bevere diz que Deus não quer nos usar. Olha que interessante, né? A gente ouve pessoas dizer, Deus quer usar você. E às vezes em algum momento você já me viu falar sobre isso, ou vai me ver falar. A gente quer dizer que Deus quer fazer com que a pessoa cresça, né? E que Deus esteja dentro dessa pessoa, para poder cumprir a missão. Mas ele fala, olha só, pega essa palavrinha. Você gostaria que alguém te usasse para algo? Você não gostaria que pessoas te usassem para algo. Ele diz, da mesma forma, Deus não quer te usar para nada. Ele quer ter um relacionamento com você. O desejo de Deus é ter relação. Já percebeu que a mensageira dessa casa que cresceu sem grandes eventos, porque nós crescemos com base no relacionamento. Agora a pergunta é, nós somos o lugar que Deus deseja habitar? E que Ele vai habitar? A pergunta nunca foi, Deus quer estar presente? A pergunta sempre foi, existe um ambiente compatível com a presença de Deus? Teologicamente, a presença de Deus está em todos os lugares? Sim, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele está em todos os lugares. A diferença é, a ação dEle não está em todos os lugares. A ação dEle está aqui nessa noite. O livro do Gênesis, no capítulo 8, a partir do versículo 7, quando Deus manda o dilúvio, depois que as águas estão baixando, Noé, ele tem uma ideia e manda soltar um corvo. Se o corvo não voltasse mais, significa que ele havia encontrado um lugar para poder habitar. Mas o corvo volta. Isso significa que as águas não tinham baixado o suficiente. Da segunda vez ele manda uma pomba. Ela volta com alguma coisa no bico, mas ainda não ficou. Diz a Bíblia que na terceira vez a pomba vai e fica e não volta mais. Significa que ela encontrou repouso.
um lugar para habitar. Você sabe que quando Jesus é batizado, o Espírito desce sobre ele como forma corpórea de uma pomba. E nele fica, porque em Jesus o Espírito encontrou um lugar para ficar. Nas primeiras vezes a pomba não encontrou a presença, aprenda isso, a presença de Deus não repousa em ambientes submersos por juízos, caos ou corrupção. Depois ela volta com a folha de figueira, na terceira já não retorna mais porque ela encontrou lugar. A presença repousa onde há vida emergindo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele porque encontrou nele um lugar. Por quê? Porque o que a terra no pós-dilúvio não ofereceu, Cristo ofereceu. Um lugar para a presença. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Hoje o seu coração é um lugar que a presença pode descer e habitar? Porque Jesus foi essa pessoa. Apesar de para algumas pessoas ficar um pouco confuso, porque se eles são um só, são três. A verdade é que ele estava aqui para poder fazer e cumprir o seu propósito. Eram os dias de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 22 diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu a voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 1, 32, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Na antiga aliança eu disse isso a você. O Espírito vinha às vezes, Deus se manifestava às vezes. Ele ficava restrito não significa que ele não poderia estar em outros lugares, mas ele decidiu ficar no tabernáculo, dentro de uma arca. Depois ele decidiu ficar no templo. Mas em Jesus, através da pessoa dele, se inaugura um novo tabernáculo, um novo templo, um lugar de repouso definitivo, porque a presença encontrou um homem totalmente alinhado. Para que você possa entender melhor o que eu quero ensinar você hoje, no livro de Mateus capítulo 10, versículo 5, diz a Bíblia que Jesus envia os 12 discípulos com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades algumas dos samaritanos. Primeiro vocês vão falar ao povo de Israel. Existem momentos na sua vida que Deus ainda não te mostra para o seu bairro, não te mostra para a cidade, e não te mostra para o mundo. Não é porque Ele não quer, é porque você ainda não está preparado. É por isso que a instrução dele é: por enquanto vocês vão ficar aqui, falar para o povo de Israel. Não vão aos gentios e também não vão a Samaria. Não é esse o momento. Esse é o momento que nós falamos aos filhos de Israel. Às vezes é o momento que Deus não te expôs a muitas pessoas, porque você precisa ainda cuidar da sua família, ganhar sua casa, tratar seu casamento. A propósito, você não vai conseguir impactar ninguém se você não tiver uma vida exemplar. E a vida não aceita replay. Você viveu agora, não volta mais. Então essa é a intenção de Deus quando Ele protege você. Da mesma forma que nós protegemos os nossos filhos, Deus também nos protege. E nos libera para o mundo, quando nós estamos prontos. Existem coisas na sua vida que você fica perguntando: por que ainda não? Por que ainda não? Por que ainda não? Porque antes Ele confiou em você a sua casa. Depois que você conseguiu bem, Ele vai confiar você o seu bairro. Depois Ele pode confiar a cidade. Depois Ele pode confiar o Brasil. E depois Ele pode confiar o mundo. Existem pessoas que ficam confundindo nos dias de hoje essa questão de família. E com isso, eles querem entrar numa zona de conforto para poder justificar dizendo: minha primeira família é o meu ministério. A minha família é o meu ministério. Eu estive ontem com uma pessoa muito poderosa no Brasil. Tem apenas 22 anos. Mas muito poderosa no Brasil, não mora nele. Em algum momento nós perguntamos: e aí, como é que estão os pais? Estão bem. Mas a minha mãe está com dor na alma. Por quê? Porque quando a gente era pequeno, ela largou tudo.
para cuidar da gente. Hoje a gente foi embora. Ela não sabe o que faz. No meu tempo de criança era muito natural as mães ficarem em casa, com seus afazeres, trabalharem, cuidar, fazer o papel de mãe. O pai fazia o papel de pai. Mas se você não tomar cuidado, hoje tem uma agenda que faz você se lembrar só da sua família e esquecer do mundo. E hoje os filhos foram embora e tem um vazio na alma dela. Por quê? Porque a única coisa que ela aprendeu é ser mãe. Ela esqueceu talvez de ser esposa. Esqueceu de cuidar dela. E a família? A família não é o primeiro ministério. Mas é a coisa mais importante que você tem. Por que a família não é o ministério? Porque a família é a condição que você tem para assumir o ministério. Já leu a Bíblia ou não? Antes de... Você quer assumir o episcopado? Excelente, obra deseja. Episcopado, ministério. Antes de tudo, o homem seja marido de uma só mulher, sóbrio, não dado ao vinho. E aí começa todos os critérios. Para então você assumir o ministério. Então tira da sua cabeça, sua família não é o seu primeiro ministério. É a coisa mais importante que você tem? Sim. E se a sua família for sua base, junto com Jesus, ninguém te segura. O mundo pode estar desabando lá de fora, sua casa tem que ser um lugar de paz. Que você chegue em casa, seja você mulher com seus empreendimentos, você homem com seus empreendimentos, a empresa pode estar uma loucura, mas você chega em casa e fala, aqui é o lugar que eu me refugio. Aqui é o lugar que eu encontro palavras de sabedoria da minha mulher, porque ela é sábia. Aqui é o lugar que eu encontro refúgio no meu marido, porque ele é um homem protetor. Aqui é o lugar que as pessoas me celebram. Então, se muitas coisas ainda não aconteceram na sua vida, Deus está protegendo você. Mas se prepare, você vai voar. E a ordem de Jesus para eles foi, por onde vocês forem, pregue a mensagem, o reino do céu está próximo. Ele diz, curem os enfermos. O que ele disse? Tem alguém aqui comigo hoje ou não? Ele disse, curem os enfermos. O que ele disse? Ele disse, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Observe que ele não diz, orem pelos enfermos, ele diz, cure. É poderoso ou não é? Se ele disse, esse poder está na minha e na sua mão. Você sabia que nós somos as pessoas mais poderosas da face da terra? A única coisa que nós não sabemos fazer ainda é usar o poder que Deus nos deu. É a mesma coisa de um super-herói que não sabe que tem o poder de salvar o mundo. E a solução do mundo está dentro de você. Porque você é uma pessoa poderosa. Bata no peito e diga, eu sou poderoso. Diga, porque o meu pai disse que eu sou. Ele diz, não leve com vocês prata, não levem ouro, vão. E aí tem gente que pega esse texto e diz, tá vendo? Deus disse, não leva prata, não leva ouro, então o evangelho não tem que ser de riqueza. Não, ele falou assim, não leva prata, não leva ouro, porque o lugar que vocês vão não é miserável, vai sustentar vocês. Não vai faltar nada. Aí ele diz, entrem na cidade, no povoado, em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Quando eu li esse texto, eu fiquei sem entender. Como assim? Se essa casa for digna, o critério para a presença de Deus permanecer na casa é a casa ser digna. Como assim? O que é dignidade para nós? Dignidade no português, feminino digno, refere-se a alguém ou a algo que é merecedor, honrado, decente, adequado, mas ainda assim isso é muito vazio. Então eu fui no original. Na palavra do grego, digno é achios, que significa compatível, correspondente e receptiva. Logo, a presença de Deus só vai ficar em um lugar que é compatível com a presença, que é correspondente com a presença e receptiva com a presença. A presença de Deus só entra em lugares que são
compatível, correspondente e receptivo. Diferente de mim e de você, que deixamos qualquer pessoa cessar, mesmo que não nos celebra. A presença de Deus se recusa a estar em ambientes e pessoas que não celebram. E a gente insiste em deixar permanecer na vida da gente pessoas que não nos celebram. Pessoas que andam comigo e perdem o brilho no olhar quando me olham, já não andam mais comigo. Por quê? Porque eu não sou qualquer pessoa. Pastor, isso é muita arrogância, né? Não, é porque você que não sabe quem que você é. Eu acabei de dizer que você é uma pessoa poderosa. E o Espírito de Deus pode repousar em você. Você só precisa ser essa pessoa dentro de você. Você só precisa ser alguém que é compatível para receber a presença, que corresponde à presença. Coisa mais triste do mundo é você dar a sua presença para alguém, mas essa pessoa não corresponder. Eu digo para as pessoas: pastor, eu queria um tempo com você, eu queria um café. Você quer café? Não, você quer uma mentoria. Até gosto de café, mas não posso ficar tomando café. Eu quero saber o seguinte: o tempo que você vai me tomar, você vai tomar a direção que eu vou te dar, ou você só quer tomar um café para tomar meu tempo? Pastor, isso parece arrogância. Não, é você que não sabe o valor do tempo que você tem. Deus trouxe você aqui hoje para poder te dar uma palavra poderosa, hein? Eu quero saber se hoje tem pessoas aqui compatíveis para receber a presença, correspondentes com a presença, e que pode receber a presença com receptividade. Alguém um dia disse o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Teologicamente, na nossa ignorância lá atrás, a gente achava que blasfêmia contra o Espírito Santo era alguém que zoava outra pessoa, que implicava outra pessoa. Uma vez eu caí na bobagem de imitar um pregador. Nosso Deus do céu. A igreja, quando eu era adolescente ainda, a gente estava num retiro e eles pediram para fazer um teatro. Eu fui fazer um teatro e fui imitar esse pregador. E no meio disso eu imitei até a língua estranha dele. O que aconteceu? Nada. Todos pegaram a pedra para me atacar. Blasfêmia! Mas isso não é blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua do Evangelho. Para essa pessoa não haverá perdão. Em algumas ocasiões, convide alguns amigos para vir à igreja. Em outras, entenda algo: alguém só vem à igreja ou procura Deus em um momento da vida dela que ela está quebrada. Isso pode envolver uma quebra financeira, relacional, emocional, uma doença. Caso contrário, ela vai continuar negando. Entenda que receber a presença não é sobre mérito, é sobre receptividade. Dignidade não é perfeição, é disposição. A paz repousa onde há abertura, onde não há, ela retorna. A presença não é imposta, ela é acolhida. Se não receberem vocês, sacuda a poeira dos pés de você e vai embora. O que significa isso? É um ato profético. Estou lavando as mãos. Falei da importância da presença de Deus a você, mas você insiste em não recebê-la. Logo, você não é compatível para receber a presença. E quem está falando isso? Nem sou eu, é a palavra de Deus. Existem ambientes também que têm o poder de bloquear a presença. Diz a Bíblia que Jesus, chegando à sua cidade, a cidade em que ele cresceu, algumas pessoas começaram a dizer: esse não é o Zé que jogava bola com o meu menino. Geralmente, quando Deus quer levar você a um nível de prosperidade muito grande, pode ser que Ele te tire do meio da sua família e da sua cidade. Porque quem cresceu com você não consegue te celebrar. Eles conhecem seus erros, sabe aonde você errou, sabe o que você fracassou. E para eles, você nunca vai ser essa pessoa que cresceu, vai ser sempre aquela pessoa que errou. É por isso que uma das coisas que Deus faz ao nos levantar para algo poderoso, uma delas, é nos tirar do meio daqueles que nós crescemos juntos. Mas diz a Bíblia que a incredulidade não conseguiu permitir essas pessoas de reconhecer Jesus como Salvador. Por isso o versículo 58
vai dizer, não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Incredulidade, casa digna. A palavra para incredulidade agora não é achios, é apstia no grego. Mas o princípio, ele é o mesmo. O ambiente importa. Para Jesus curar as pessoas não faltava poder, faltava fé. E acreditar que ele era poderoso. Aprenda hoje que a incredulidade cria ambientes incompatíveis com o sobrenatural. A gente fala, levanta a mão, fala, grita, se expresse. Tem gente que não faz nada, sabe por quê? Porque é incrédulo. E tudo que nós queremos criar é um ambiente para dar um recado para a presença de Deus. Esse lugar é um lugar compatível com a sua presença. Por que eu falo sempre de atmosfera aqui na nossa casa? Porque se nós não criarmos uma atmosfera para celebrar a presença, ela não vem. Quem aqui gosta de estar em lugares que é celebrado? Com a presença de Deus não é diferente. Tem uma coisa que pode incomodar você. Quando você compra um presente para alguém, quando você quer dar um presente para alguém, o que você espera dessa pessoa? Quando você quer surpreendê-la e fazer uma surpresa para ela, o que você espera dessa pessoa? Que ela, não entendi, que ela aceite, que ela celebre. Você pode ter escolhido uma loja para você ir comprar. Primeiro veio o pensamento, nossa, eu quero presentear aquela pessoa. Depois veio um deslocamento, eu tenho que ir a algum lugar para comprar alguma coisa para essa pessoa. Depois vem um investimento, porque você tem que pagar o presente dessa pessoa. E depois você chega cheio de entusiasmo para poder entregar o presente para essa pessoa. E a cara dela é uma cara de tacho. Como que você fica? Expectativas frustradas. A presença de Deus só vai permanecer em lugares que ela é celebrada e valorizada. Eu quero saber se você é o lugar que celebra a presença de Deus. A presença de Deus sempre procurou um lugar, não repouso na terra em juízo, permaneceu em Cristo, repousa em casas receptivas, mas é bloqueada pela incredulidade. Fiquei 24 horas sem ver meus filhos. A hora que eles me viram no carro, está acontecendo uma conferência ali do lado. Conferência do Mensageiros Kids é aqui à direita. O staff pode me ajudar? Por favor? Quando eu vi... Por que você sabe o que você está falando aí? Não entendi, Lucas. Obrigado. A hora que eles nos viram, de longe, João, estômago sem fundo, eles começaram a correr, pastor Bruno. Eu falei, meu Deus, eu amo meus filhos. Eu amo estar na presença dos meus filhos, porque eles nos celebram. Quando eles entraram do carro, passou 5 minutos, começou a brigar, danado. Eu falei, onde porta para voltar? A presença de Deus na minha e na sua vida tem que ser celebrada. Quem aqui quer se conectar a pessoas poderosas e fazer alianças poderosas? Quem quer? Só que você tem que chegar de um jeito e permanecer. Tem muita gente que consegue fazer conexão com alguém, mas depois já está normal, já entrou para a intimidade e esquece do esforço que foi para acessar aquela pessoa. Qual foi o esforço que você teve que fazer para poder acessar a presença de Deus? Tirar toda a imundícia do seu coração. Aí ele chega e traz impacto para você. Mas depois você começa a achar isso normal. Depois você começa a achar isso normal. E não valoriza tanto mais a presença. A presença de Deus precisa ser valorizada, honrada e celebrada todos os dias. A presença de Deus precisa ser celebrada, honrada e valorizada
todos os dias. A presença de Deus precisa ser celebrada, honrada e valorizada todos os dias. Diga comigo, Pai, eu quero ser essa casa digna de receber a sua presença, e que a sua presença permaneça, porque aqui tem lugar para a tua presença.